Boa noite a todos. O meu nome é Ivelise Gomes de Lima, sou pedagoga, estou na minha segunda graduação pela Uniaselv. A minha tutora e orientadora é Valdernice Olímpio Silva de Melo e nesta apresentação eu gostaria de enfatizar que o meu tema é o uso das metodologias ativas para o ensino da literatura regional. Disciplina, curso de língua portuguesa. A partir de agora, irei dar continuidade à sequência. A minha justificativa para o meu tema foi: o presente trabalho tem como objetivo apresentar fundamentos e considerações a respeito da importância da literatura no ensino fundamental e no ensino médio dos anos finais, considerando os diferentes gêneros textuais a serem trabalhados para ampliação do repertório cultural, linguístico dos discentes. A área de concentração escolhida foi o ensino da literatura, que tem como justificativa salientar a importância de formar leitores críticos no contexto sobre o mundo à sua volta. A forma pensada para transpor as barreiras encontradas em minhas futuras regências foi vincular as metodologias ativas como um instrumento integrante na aplicação dos métodos inovadores, para assim adentrar em sala de aula, expandindo a visão do aluno no descobrimento das suas próprias habilidades, de interpretar, abrindo novos horizontes para o seu desenvolvimento cognitivo. Os meus objetivos, a princípio, são estes: aprimorar o conhecimento dos educandos através da leitura, ampliar a forma dos gêneros literários, desenvolver a oralidade trabalhando a língua através das práticas metodológicas, conhecer os gêneros textuais, suas características e estruturas, utilizar as gamificações como suporte para o ensino da literatura. Minha fundamentação teórica foi baseada em referente às competências que serão abordadas. Neste, correspondem como devem ser desenvolvidas em sala de aula, que adrentem a curiosidade dos discentes no aprender, para que os mesmos venham desenvolver uma visão holística dos gêneros textuais explícitos das regiões brasileiras, que podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é riquíssima em diversidade literária. É notório que no ensino existem inúmeros benefícios quando bem articulado em sala de aula, como diz Cândido, 2004, abre aspas, defende que a literatura deve ser um direito básico do ser humano, fecha aspas. Entendemos que o acesso à literatura é, na verdade, a ampliação da realidade do educando, possibilitando que, além da apropriação do novo vocabulário, o aluno tenha experiência literária. Segundo Matar, 2020, abre aspas, o aprendizado necessita de uma motivação para o envolvimento intenso, o que é atingido pelos games, que estimulam justamente a superação. Na perspectiva da literatura regional e da literatura de época, o objetivo de desenvolver nos alunos sua percepção de localização dentro das obras literárias foi alcançado com êxito. Por consequência, seu protagonismo foi aflorado na prática do uso das literaturas metodológicas como ponto-chave na utilização da inovação, tornando o aluno ativo e participativo.
Na metodologia aplicada, o presente estágio foi dividido em partes relevantes, é claro, tais como conhecimento da unidade concedente, observação da prática do professor titular na turma do ensino fundamental e médio dos anos finais. Foram coletados dados da instituição pelo acesso do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que é um documento escolar, que diante das observações do panorama encontrado e descrito, foi desenvolvido o roteiro da observação. Contido adiante neste projeto, foram desenvolvidos 10 planos de aula, sendo 5 planos do ensino fundamental e 5 planos do ensino médio, ambos anos finais. Foi aplicado aos alunos o que seriam metodologias ativas. A proposta utilizada nos planos de aula foi a inovação, como já comentado anteriormente, de uma leitura em uma releitura com novas possibilidades de proporcionar aos alunos a oportunidade de sair da passividade da teoria, dos gêneros textuais e exercitar a prática em exercícios e atividades contemporâneas. Foi utilizado a sala invertida, a pesquisa prévia das aulas, as aulas subsequentes para trabalhar a produção de poesias contemporâneas, dos contos clássicos, da fábula, com histórias em quadrinhos, o arcai, a paráfrase, os memes, introduzindo os clássicos dos contos para o presente. A obra literária da memória recente também trabalhamos. Trabalhamos a literatura de cordel, a releitura e a produção coletiva. As obras literárias de autores de diferentes regiões do Brasil, mostrando a regionalidade e a universalidade dentro da viagem literária, transformando o centro do título dos poemas em pinturas em telas protagonizadas pelos discentes, como autor de sua produção artística e dando ênfase às gamificações de perguntas e respostas no final da revisão. Em minhas observações, dentro da sala de aula e no âmbito da instituição concedente em geral, a escola concedente atende no horário matutino das 7 ao meio-dia e no turno vespertino das 13 às 17h30. A faixa etária dos alunos do ensino fundamental é de 13 anos a 14 anos e no ensino médio de 16 a 18 anos. O apoio pedagógico é exercitado por um professor de Libras, no caso, uma professora. Eu achei muito interessante porque dentro da escola concedente eu pude observar que existem especialistas para cada aluno. Isso me deixou muito feliz, porque dentro de uma escola a interação deve ser algo primordial e um aluno com necessidades específicas educativas deve ser assistido de uma forma bem notória. Na infraestrutura, as salas de aula são amplas, com ar-condicionado, carteiras conservadas, os banheiros são adaptados, a escola possui rampa de acesso. Quanto ao diálogo entre pais, o vínculo é existente na prática. As reuniões e os eventos da escola são realizados no pátio e o aspecto físico é bem conservado. A escola é limpa e bem cuidada. A biblioteca possui 5.000 livros. Fiquei encantada com isso, já que estava tratando naquela instituição o ensino literário. Existe uma sala de vídeo
com data show, uma sala de jogos, um laboratório, uma sala de informática contendo 12 computadores. O planejamento dos professores é bem acessível, tanto na sala dos professores quanto em casa. A escola tem como linha de seguimento o aspecto no sentido progressista e futurista. No meu roteiro de entrevista dos planos de aula, eu entrevistei a professora titular, a qual eu tive todo o apoio na sala de aula e não poderia deixar de fora o aluno inclusivo. A professora titular da língua portuguesa, a qual foi a minha avaliadora, no ensino fundamental e médio, é graduada em letras e atua como professora há 35 anos em sala de aula. É muito chão, é muita experiência. A professora de inclusão social é formada desde o ano de 2013 e atua na escola no momento acompanhando os alunos com necessidades educativas especiais. Quanto aos meus planos de aula, foram embasados no uso das metodologias ativas para retirar o aluno da passividade de uma leitura mecânica e torná-lo ativo através das gamas de métodos que as metodologias ativas oferecem. No campo de concentração, trabalhei a ludicidade em uma viagem histórica pelas regiões através dos gêneros textuais. As obras literárias, o acai, a paráfrase, alavancando a prática do aluno. Nesta viagem, posso enfatizar com certeza, eu não deixaria para trás os alunos inclusivos. E eles também ganharam um passaporte. Os alunos do NEE, Necessidades Educativas Específicas. Os mesmos são capazes sim, são habilidosos e provaram seu potencial, demonstrando a absorção do conteúdo aplicado pela professora regente. Sobre a minha vivência do estágio, a palavra em si já fala muita coisa. Para falar da minha vivência, eu posso dizer que foi enriquecedora. A experiência vivida com a professora titular e os alunos, tendo a experiência da idade da mestre, com a plenitude aflorada no rosto juvenil, para mim foi um incentivo de que sozinho nada somos, mas juntos podemos muito. E foi o que foi feito. Alcançamos os objetivos do projeto. Meu leque de conhecimento foi ampliado, apesar que, para falar de crítica, a única coisa que eu tenho a discorrer seria apenas que o ensino da literatura deve oportunizar o aluno não apenas na leitura, mas exercitando a leitura na prática. Como resultado deste projeto, vivenciei a proatividade dos alunos que gerou êxito do uso das metodologias ativas no campo de concentração escolhido, que foi o ensino da literatura. Sobre as minhas referências, trabalhei Todoravo, Cereja, Cândido, tem alguns links, Brasil e Matar. E para finalizar este meu projeto, procurei, pesquisei sobre o que seria mais interessante falar de toda essa experiência que eu quero compartilhar com todos vocês. A frase que mais me chamou a atenção e que eu posso encaixar como ponto-chave para todo esse trabalho simples, mas feito com muita dedicação, é dizer para todos que o hábito da leitura nos faz abrir a mente e explorar novas possibilidades. Desde já, agradeço a todos. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.